Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos resolver uma série de situações problemas que envolvem o conceito de razão. Nós vamos ver várias questões de diferentes anos que caíram no Enem e que usam o conceito de razão na sua resolução. Na primeira questão, que foi do Enem 2019, diz o seguinte: os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Como é que eu sei que essa questão aqui está associada ao conceito de uma razão? Se eu olhar aqui o finalzinho da questão, o que eu quero saber é qual dessas 5 atividades que estão aqui nesse gráfico proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. Sempre que eu tiver numa pergunta uma grandeza por outra, eu tenho aqui uma razão. Esse por denota uma razão. Então a razão que eu quero calcular aqui é a razão que envolve as quilocalorias e os minutos. Ok? Agora vamos olhar aqui para o gráfico. No gráfico eu tenho aqui 5 pontos, aqui o ponto 1, 2, 3, 4 e 5, e esses pontos representam, cada um deles, uma dessas atividades físicas. Se eu olhar no eixo horizontal, eu tenho o tempo em minuto, e no eixo aqui vertical eu tenho a quantidade de quilocalorias que foram consumidas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos olhar para esse primeiro ponto aqui, eu vou destacar ele em vermelho. Aqui eu tenho que, nessa primeira atividade, são queimadas 20 quilocalorias em 10 minutos. Então, vou vir aqui montar a razão para essa primeira atividade. Eu vou colocar aqui onde tem quilocalorias 20 e o tempo 10. Então, na atividade 1, eu vou ter 20 quilocalorias em 10 minutos. Se eu dividir 20 por 10, vai dar 2 quilocalorias para cada minuto. Agora, vamos aqui para a atividade 2. Eu tenho que são consumidos aqui 100 quilocalorias no intervalo de 15 minutos. Então, na atividade 2, eu tenho 100 quilocalorias em 15 minutos. Se eu dividir aqui 100 por 15, vai dar 6,6666, uma dízima periódica. Arredondando, nós podemos dizer que o consumo de quilocalorias nessa segunda atividade é de 6,7 quilocalorias para cada minuto. Já que a casa decimal aqui, essa segunda casa decimal aqui é 6, é maior do que 5, eu acrescento uma unidade aqui na anterior. Agora vamos para a terceira atividade. Aqui diz que são consumidas 120 quilocalorias em um intervalo de 20 minutos. Então vamos montar aqui a razão da atividade 3. Se eu dividir 120 por 20, eu vou ter 6 quilocalorias a cada minuto. Na atividade 4, eu tenho 100 quilocalorias no intervalo de 25 minutos. Então está aqui, atividade 4, 100 quilocalorias em 25 minutos. Quando eu dividir 100 por 25, vai dar 4 quilocalorias para cada minuto. E na última atividade, que é a atividade 5, eu tenho aqui 80 quilocalorias no intervalo de 30 minutos. Então está aqui a razão da atividade 5, 80 quilocalorias em 30 minutos. Que se eu dividir vai dar 2,6666, arredondando eu vou ter aproximadamente 2,7 quilocalorias. Bem, o que se quer saber na questão é qual dessas atividades proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. Se a gente analisar aqui, isso acontece aqui na atividade 2, que tem um consumo de 6,7 quilocalorias para cada minuto. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na segunda questão, que foi do Enem 2011, diz o seguinte: sabes que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2.000 km.
Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala. Então, o que se quer aqui é descobrir qual é a escala que esse mapa que o estudante usou tinha. Bem, lá na aula número 1, nós aprendemos que a escala é um tipo de razão que relaciona a medida no desenho com a medida real. Só que tanto a medida no desenho quanto a medida no real, para que a escala seja montada, devem estar na mesma unidade. Isso não acontece aqui, ó. Se olhar a distância real entre as cidades, está em quilômetro. Só que lá no mapa, ou seja, no desenho, está em centímetros. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai começar transformando esses 2.000 quilômetros em centímetros, para que as medidas fiquem ambas na mesma unidade. Para isso, eu vou colocar aqui um quadro com as unidades de medida de comprimento. Eu tenho aqui a unidade padrão, que é o metro, os seus submúltiplos, que são o decímetro, centímetro e o milímetro, e os seus múltiplos, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Como eu tenho 2.000 quilômetros, eu vou vir aqui na casa dos quilômetros e colocar 2.000. O que é que eu quero fazer? Eu quero pegar esses 2.000 quilômetros e transformá-los em centímetros. Ou seja, eu estou saindo uma unidade maior para uma unidade menor. Quando isso acontece, para cada casa dessa que a gente anda aqui, a gente multiplica por 10. Então vamos contar quantas vezes a gente vai multiplicar aqui 2.000 por 10. Eu vou andar uma casa, 2, 3, 4, 5. Multiplicar esses 2.000 por 10 5 vezes significa pegar 2.000 e acrescentar aqui atrás dele 5 zeros. Cada zero desse que eu coloquei aqui equivale a multiplicar uma vez por 10, ok? Então, o que é que eu tenho agora? Que 2.000 quilômetros é a mesma coisa que 200 milhões de centímetros. Agora eu já tenho a distância no desenho em centímetros e a distância real em centímetros. Então eu posso montar a minha escala, que vai ser dada pela medida no desenho, que é 8 centímetros, pela medida real, que é 200 milhões de centímetros. Está aqui. Agora, se eu olhar aqui, vou esquecer esses 6 zeros aqui, só olhar aqui para o 200. Tanto 200 quanto 8 podem ser simplificados por 8. Se eu dividir 8 por 8, vai dar 1. E se eu pegar 200 e dividir por 8, vai dar 25. Só como aqui embaixo eu não tenho 200, eu tenho 200 milhões, quando eu dividir isso aqui vai ficar 25 milhões. Então a minha escala vai ser 8 por 8 dá 1 e 200 milhões dividido por 8 vai dar 25 milhões. Então a escala que esse mapa tem é que cada 1 centímetro que eu tenho lá nesse mapa equivale na realidade a 25 milhões de centímetros. E a resposta da nossa questão é aqui, a alternativa é. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. A questão número 3 foi do Enem 2017 e diz o seguinte: o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a 2 candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é: o que nós queremos nessa questão é primeiro encontrar aqui 2 razões. E essas razões elas vão ser sempre entre a altura da coluna B pela altura da coluna A em ambos os gráficos. Quando nós encontrarmos essas 2 razões, que envolvem essas 2 alturas, a gente vai calcular a diferença entre elas. Então vamos colocar aqui a razão que nós queremos. A razão procurada é entre a altura da coluna B e a altura da coluna A. Vamos encontrar essa razão primeiro pelo gráfico 1. Está aqui. Observe que os intervalos aqui vão variando de 10 em 10. Tem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então primeiro vamos ver que altura tem aqui essa coluna que dá o percentual de eleitores do candidato A.
Então tem aqui, ó, em verde, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% dos eleitores votaram no candidato A. E em vermelho aqui, ó, eu tenho os eleitores do candidato B, ou o percentual de eleitores do candidato B, que vão ser aqui, ó, 10, 20, 30, ok? Então, como eu quero a razão entre a altura da coluna B, que é 30, e a altura da coluna A, que é 70, a minha razão vai ser montada assim, ó, 30 para 70. Aqui eu posso simplificar 0 com 0 e a minha razão vai ser de 3 para 7. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui no gráfico número 2. No gráfico 2 eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque se eu observar, as colunas agora ó, elas se iniciam, mas não é mais da origem, não é do zero. Então aqui ó, tem 70, mas a altura dessa coluna não é 70. Eu vou ter aqui ó, 10, 20, 30, 40, 50. Ok? O mesmo vale aqui ó, para a coluna que representa o percentual de eleitores do candidato B. Como ele só andou aqui ó, um espaço desse, eu tenho aqui 10% dos eleitores. Então, no gráfico 2, a minha razão vai ser entre a altura da coluna B, que é 10, e a altura da coluna A, que é 50. Aqui também eu posso simplificar 0 com 0, e essa razão fica de 1 para 5. Agora, o que se pede na questão é que a gente calcule a diferença entre essas duas razões que a gente encontrou. Então, está aqui, ó. A gente vai calcular a diferença entre essas duas razões. Quais? 3 sétimos e 1 quinto. Como é a diferença, aqui é uma subtração entre elas. Como eu tenho aqui frações que têm denominadores diferentes, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum, de 7 e de 5. Que, como são números primos, só é multiplicar um pelo outro, né? 7 vezes 5, 35. Então, o que é que eu vou ter? Ó? 35 dividido por 7 dá 5, que vezes 3 vai dar 15. Aqui, ó, 35 dividido por 5 vai dar 7, vezes menos 1, menos 7. Então, eu vou ter 15 menos 7, que é 8, sobre 35, ou 8, 35 avos. Logo, a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é a que está aqui na alternativa E. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na quarta questão, que foi do Enem 2018, nós temos o seguinte. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos com a velocidade média de 6 km por hora. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias de beta, alfa e gama percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é. Então, o que se quer que a gente faça aqui é que a gente compare as distâncias que essas 3 equipes alfa, beta e gama percorreram. Para isso, a gente vai lembrar aqui de uma razão que a gente estudou lá na aula número 1, que é a velocidade média. A velocidade média é uma razão que relaciona a distância que foi percorrida com o tempo gasto para percorrer essa distância. Só que aqui nas situações que foram colocadas, eu já tenho para as 3 equipes a velocidade média. E tenho também o tempo que eles levaram para percorrer determinada distância. O que eu quero encontrar de fato é a distância. Então o que é que nós vamos fazer? A gente vai manipular aqui a razão que dá a velocidade média para encontrar a distância. Para isso é bem simples, ó, só é multiplicar aqui cruzado. Eu tenho 1 vezes a distância, que é a distância, e aqui velocidade média vezes o tempo. Então eu posso dizer que a distância percorrida é sempre a velocidade média vezes o tempo gasto para percorrer essa distância d. Agora que eu já sei isso, vamos calcular a distância que cada uma dessas equipes percorreu, começando aqui pela equipe alfa. É dito que a equipe alfa teve uma velocidade de 6 km por hora e levou 90 minutos para percorrer a distância dela. Só que eu tenho aqui a velocidade em km por hora e o tempo em minutos. E eu tenho que relacionar aqui o tempo
com essa velocidade em horas, já que a velocidade está em km por hora. 90 minutos é a mesma coisa que 1,5 horas ou 1h30, ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui calcular a distância. Eu vou pegar a velocidade, que é 6 km por hora, e multiplicar pelo tempo que foi gasto para percorrer essa distância alfa, que foi 1,5 horas. Multiplicando, eu vou ter aqui 6 vezes 1,5, que vai dar 9. Aqui eu corto hora com hora e o que sobra é quilômetros. Então, o que é que a gente tem? Que a distância da equipe alfa, ou a distância que a equipe alfa percorreu, foi 9 km. Agora vamos calcular a distância da equipe beta. A equipe beta, ela teve uma velocidade de 5 km por hora e percorreu a distância dela em 90 minutos. Aí vale a mesma coisa, ó. Como eu tenho aqui a velocidade média em km por hora, esse tempo tem que estar em horas. 90 minutos é 1h30. Calculando a distância da equipe beta, eu vou ter aqui a velocidade média, que é 5 km por hora, vezes o tempo, que foi 1,5 horas. Aqui eu corto hora com hora, vai ficar 5 vezes 1,5, que vai dar 7,5 km. Então a distância que foi percorrida pela equipe beta foi de 7,5 km. E por fim, a gente vai calcular a distância que foi percorrida pela equipe gama. A equipe gama teve uma velocidade de 6,5 km por hora em 60 minutos. 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. Calculando a distância, a gente vai ter o seguinte, ó, que a distância de gama vai ser a velocidade média, que é 6,5 km por hora, pelo tempo que foi 1 hora. Que ó, hora com hora eu cancelo, vai ficar 6,5 vezes 1, que dá 6,5 km. Então a equipe gama percorreu uma distância de 6,5 km. Agora vamos ordenar essas distâncias da menor para maior. E a gente vai ter o seguinte, ó, que a distância de gama é menor do que a distância de beta, que é menor que a distância de alfa. Logo a resposta da nossa questão é aqui a alternativa, ó, A. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na quinta questão da aula de hoje, que foi do Enem 2016, diz o seguinte: o LIRA, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, consiste no mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LIRA é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIRA de 5 bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram: no bairro 1, 14 imóveis com focos do mosquito em 400 imóveis do bairro. No bairro 2, 6 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro. No bairro 3, 13 imóveis com focos de mosquito em 520 imóveis no bairro. No 4, 9 imóveis com focos de mosquito em 360 imóveis no bairro. E no 5, 15 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis do bairro. O setor de detetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LIRA. As ações de controle iniciarão pelo bairro na letra A1, na B2, C3, D4 e E5. Bem, o que a gente quer aqui é calcular a razão que vai nos dar o percentual relativo a cada bairro. Essa razão ela vai ser calculada, segundo o problema aqui, quando a gente pegar os imóveis com focos do mosquito e dividir pelo número total de imóveis que esse bairro tem. Isso é dito aqui, ó, nesse primeiro parágrafo da nossa questão. Então vamos começar calculando essa razão para o bairro número 1. No bairro número 1, eu tenho 14 imóveis com focos do mosquito de um total de 400. Então está aqui, ó, a nossa razão. Se eu dividir aqui 14 por 400, eu vou ter 0,035, que multiplicando por 100, se eu fizer aqui ó, vezes 100, equivale a 3,5%. Quando eu divido aqui um valor pelo outro e encontro esse valor decimal aqui, a gente tem a representação percentual, só que na forma decimal. Para virar uma porcentagem, você vai fazer vezes 100. E lembra que para multiplicar por 100, basta deslocar essa vírgula aqui ó,
duas casas. Então, no bairro 1, o índice, o Lira, vai ser de 3,5%. Agora vamos para o bairro número 2. No bairro número 2, eu tenho 6 imóveis de um total de 500. Se eu dividir 6 por 500, vai dar 0,012, que é a mesma coisa que 1,2%. Né? Multiplica aqui por 100, equivale a deslocar essa vírgula duas casas, eu vou ter 1,2%. Então, o Lira do bairro número 2 é 1,2%. No bairro 3, nós temos 3 imóveis com focos do mosquito de um total de 520. Então, está aqui a minha razão. Se eu dividir 13 por 520, vai dar 0,025. Desloca aqui a vírgula duas casas, que equivale a multiplicar por 100, acha a minha porcentagem, que é 2,5%. No bairro número 4, eu tenho 9 imóveis com focos do mosquito e um total de 360 imóveis. Então, está aqui minha razão. Se eu dividir 9 por 360, a gente vai encontrar 0,025, que também é 2,5, né? Então, o bairro 3 e 4 aqui tem o mesmo índice. E, finalmente, aqui no bairro número 5, a gente vai ter 15 imóveis com foco do mosquito de um total de 500. Se eu dividir 15 por 500, a gente vai encontrar 0,03, que é a mesma coisa que 3%. Então, o que se disse aqui na questão é que o setor de detetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iam iniciar pelo bairro que apresentou o maior índice do Lira. E aí você quer saber qual vai ser esse bairro? Bem, o bairro que teve o maior índice foi o bairro 1, que teve 3,5%. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Bem, galera, essa foi mais uma aula sobre a nossa série de razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.